Pode até fechar. Acho que eu já vou começar. Pessoal, boa tarde. Então, assim, à medida que faltam ainda 3 pessoas para entrarem, então, assim, à medida que elas entrarem, a gente vai fazendo aqui, eu dou uma paradinha e dou um ok para elas. Então, assim, vamos iniciar os nossos trabalhos hoje. Hoje a gente tem que conversar sobre algumas coisinhas, tá? A gente precisa alinhar algumas atividades aí do programa e falar um pouquinho das coisas que iniciaram, né, das mudanças que tiveram no programa, da sua ampliação. Então, a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre isso. A gente quer falar da ampliação para a iniciação profissional. A Elisângela vem aqui daqui a pouco falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar essa ampliação desses cursos de iniciação. A gente vai falar um pouquinho dos indicadores e do atendimento psicológico, tá? São 3 itens que a gente vai conversar. À medida que vai evoluindo aqui, a gente vai conversando, vocês podem me parar, tá? Eu já consegui ver aqui quem são as pessoas que estão. À medida que vocês tiverem dúvida, interrompam e perguntem, tá? É aqui compartilhar a tela, né? Compartilhar. Apresentação. Já tem modo de apresentação, não? Na verdade. Agora tá, né? Dá pra gente desconectar aqui. Licença. Isso. Ótimo. E daí aqui no xizinho eu paro de compartilhar, é isso? Pode clicar em parar de compartilhar. Aqui. Bota para compartilhar de novo, por favor. Pode selecionar. Compartilhar, cadê? Pode. Daí já aparece modo de apresentação, né? Pode até minimizar aqui. E aí, pessoal, E quando o pessoal acessar agora, tipo, vir alguém pedir para convidada e... Aí, é bom aparecer por enquanto, né? Aí basta vir aqui, ó. Que daí eu não vou saber, né? ESC para sair da participação e voltar aqui. Eu acho que é bom que isso aqui apareça. Isso aqui aparece para mim aqui? Aparece, né? Clicando aparece. Então é pra gente colocar aqui. Porque como eu tô sozinha, senão o pessoal vai ficar ali esperando e não vai entrar. Sim. Vai aparecer aqui daí. Tá. Tá bom? Então tá bom. Então acho que agora eu consigo continuar. Então, pessoal, para que a gente, né, só retomando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento psicológico, a nota pessoa física, que teve ali algumas situações onde a gente precisa alterar, ampliação do programa, a orientação para ampliação dos cursos de iniciação profissional e a questão dos indicadores. E daí eu conversei com a Elisângela, ela vem aqui, ao momento que ela chega aqui para conversar, daí eu paro, ela fala um pouquinho sobre essa iniciação profissional e sai. Então, ela está participando de um hangout ali de planejamento, né, de orçamento, então eles estão aí com uma agenda bem difícil, as modalidades, daí a gente está tentando, à medida que a gente precisa deles, a gente chama pontualmente. Então, vocês lembrem que a gente falou que a gente ia ter a ampliação do programa Novos Caminhos. Então, quando chegou em junho, veio o pedido do Tribunal de Justiça solicitando se a gente ia ou não renovar o programa, o nosso presidente solicitou que, para que ele renovasse o programa, que a gente tivesse outras atividades, que a gente mudasse um pouquinho o foco de atuação do programa, não só mais para adolescentes, e sim também agora, a pedido dele, para as crianças também. Então, além de a gente ter os 500 adolescentes que a gente tem aí no programa, a gente vai ter mais 1.000 crianças aí de 0 até 13 anos no nosso programa. Então, vai ampliar bastante com várias atividades. Então, algumas das atividades, elas vão ter custos para nós aqui da direção regional. Então, a gente está negociando com a direção alguns pilotos para esse ano. Aqui vai aparecer até os pilotos, mas ainda não está validado ainda com ok ali da direção, dizendo assim, esse aqui você toca, senão alguns só vão passar para 2020, tá? Então, eu vou passar para vocês um por um. Dentro das novas propostas, uma delas é a educação inovadora, que a gente está chamando a educação maker,
e alguns projetos aí da ampliação, principalmente da primeira etapa. A gente vai ampliar um pouquinho com a questão de atividades como... Quando a gente fala lá do workshop de postura profissional, a gente amplia um pouco aquela carga horária, para que a gente possa atividar. Eu só, à medida que vou fazendo, que eu estou com o WhatsApp aqui aberto, o pessoal tá fazendo solicitação por ali também. Ah, tá. É uma unidade dizendo que caiu. Quem caiu, caiu, não posso, vai estar gravado, né? Então, assim, então a gente começa com a Educação Maker, uma das atividades. Eu vou entrar um por um agora. Projeto de vida do Instituto Ayrton Senna, a gente está vendo uma parceria para atuar em várias outras frentes, aí principalmente nas inteligências emocionais, nas competências, né, socioemocionais. Algumas parcerias. Todas essas parcerias estão sendo negociadas ainda, então essas vão ser as primordiais que a gente apresentou ali para a presidência e foram validadas. Para a questão de parcerias, então, a gente tem ali, com a gerência de... a G9, que a gente chama de inovação, e tem a questão das parcerias ali dentro, a gente está verificando com a Festo alguns workshops com a Bionics, que são aí kits que vão vir dessa empresa, que a gente está adquirindo para as iniciações profissionais de contraturno que vão acontecer aí no Estado, né, com a Secretaria de Educação. Então, um desses kits vai ser utilizado por cada região, para que a gente também desenvolva um workshop aí para o ano que vem com os nossos adolescentes. Então, vai agregar aí valor nas nossas atividades. Outra é a questão de parceria com a LEG e com a ATO, que é doação de kits, as duas, a ATO também tem kits parecidos com a LEGO, tá? Então, a ideia é que a gente tenha kits dentro do programa para a gente poder, além dos espaços maker, trabalhar aí nos nossos espaços do SESI e Senai, para que a gente possa desenvolver algumas atividades com os adolescentes. A gente também vai estar inserindo aí com a Google, né, algumas inserção digital, isso o pessoal ali das parcerias está verificando de que forma vai acontecer ainda. Outra é, como eu falei para vocês, ali do Instituto Ayrton Senna, com os workshops para desenvolvimento de projetos de vida, então isso aqui vai ser inserido lá nos workshops de postura profissional, algumas atividades ali que o Instituto pode trazer para a gente. E com a Júnior Active, a questão da gestão financeira, que é a pedido do pessoal. Então, algumas negociações vão acontecer agora em setembro. Dessas atividades aqui, provavelmente a Júnior Active me acontecer esse ano ainda, da IES em todas as unidades, e a gente vai agora verificar de que forma vai acontecer conforme o calendário da Júnior. A gente sabe que eles têm uma meta de matrícula com a gente, então a gente está solicitando para que eles, os profissionais da Júnior, né, os voluntários que eles têm, que eles executem pelo menos uma turma em cada região para essa atividade da Júnior. Outro item é a Educação Maker, que vai acontecer o piloto em 3 regiões. A gente tinha 80 horas de curso, só que com o tempo passando, né, porque como o presidente está viajando, eles vão validar com ele, provavelmente vai ficar uma carga horária ali de 50 horas, mais ou menos, para esse ano. Então, a gente vai executar um piloto em 3 regiões. As regiões que a gente vai executar esse piloto é Vale do Itajaí, Norte, Nordeste e Sudeste. Por que escolher essas regiões, tá? Vale do Itajaí pela quantidade de adolescentes que a gente tem lá. A questão do Norte e Nordeste, porque já tem turmas com os serviços de acolhimento nas localidades. Então, como já tem esse serviço de acolhimento, a gente só quer verificar se a gente consegue ampliar a parceria que a gente tem dentro dessa região. E na Sudeste, pela proximidade, mas provavelmente vai acontecer ali em Palhoça. Isso a gente está verificando ainda de que forma vai acontecer e como é que vai ser esse calendário. Nós vamos orientar as unidades pilotos desse ano e depois, no próximo ano, a gente vai orientar todas as unidades. Então, a gente vai ter, sim, uma turma de 25 alunos, na faixa etária de 7 a 17. Então, assim, para poder fechar essa turma, a gente vai ter que ter alguma estratégia.
A gente sabe que para as crianças de 7 a 13 tem a questão de deslocamento, então a gente está conversando com o serviço de acolhimento dessas regiões para verificar de que forma vai atender. Então, esse atendimento ele é uma vez por semana, uma carga horária de 4 horas, seria de setembro a dezembro, né? Como a presidência vai validar, provavelmente lá para final de setembro vai começar. Então, são atividades ainda, isso aqui a gente está passando para vocês, eu só validei com a Fernanda, da Tribunal de Justiça, claro, porque dependendo das validações ali do presidente, ele pode dizer assim, não, vamos ampliar para mais regiões. Ele pode dizer, não, faça uma por enquanto, porque isso aqui tem, querendo ou não, um custo, né? A apresentação do presidente foi todas com valores, né? Foi tudo com valores para eles, eu tirei, que acho que não caberia a gente ficar falando de valor para cada atividade dessa nesse momento para vocês. Então, pode ser que se amplie, pode ser que se reduza, então vai depender do que ele delegar a partir do momento da validação. Então, a proposta é que aconteça pelo menos nessas 3 regiões a questão da educação maker. Ok, por enquanto, né? Outro item é a educação inovadora. Essa é para todas as regiões. A gente está com uma parceria aí com o SEBRAE, onde o SEBRAE vem trabalhar um pouquinho a questão de empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele vem com uma pegada diferente, onde o SEBRAE vem com os consultores deles, que já trabalharam com adolescentes. Então, aqui a gente fala de turmas são 24 turmas no estado. A gente sabe que tem regiões aí, tipo a Centro-Norte, né, que tem ali várias unidades que a gente precisa estar ampliando um pouquinho mais, né, que a gente faz sempre, na primeira etapa, a gente fez 5 ou 6 turmas lá nessa região. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Só deixa um instantinho que alguém está falando ali. Para aceitar ela na região. Peraí que eu tenho que aceitar alguém ali na região, tá? Nem sei mais onde é que é. Tem 3 esperando. Meninas, aceitei vocês agora, porque a gente iniciou um pouquinho atrasada, mas a gente iniciou. Então, só deixa eu compartilhar de novo a tela. Vocês vão botando ali no grupo, daí de repente alguém me avisa aqui pelo sistema, né? Mas não vão me ouvir. Tá, não adianta. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Então, como eu estava falando, né, o SEBRAE vai acontecer em todas as regiões, a gente só está verificando como que vai ser essa operação. Vai vir consultores que já atuaram, né, com esses adolescentes em situação de vulnerabilidade, então foi um requisito que a gente colocou. Essa parceria é uma contrapartida a gente está vendendo alguns produtos para o SEBRAE, e a gente está adquirindo alguns produtos deles. E um deles foi a questão da ampliação. Uma deles foi a ampliação, né, de ajudá-los na questão das matrículas que eles têm como meta na questão do empreendedorismo. Então, por isso que a gente está acabando inserindo ali E esse empreendedorismo que eles vêm trazer para esse público, é um empreendedorismo de pensar em projeto de vida também. Então, essa foi a nossa encomenda, e que a gente já trabalha esses temas dele pensar como ele empreender na vida dele, de como que ele pode se dedicar mais aos estudos. Então, assim, acho que vai ser bem legal essa atividade. Então, assim, a gente tem aí, na verdade, são 2 vezes na semana, vai ser, na verdade, 2 encontros, né, de 4 horas. Aqui ela botou uma vez na semana, mas são 2. Então, assim, são 24 turmas, o requisito é que a gente tenha 14 alunos. Então, assim, algumas regiões eu sei que a gente vai ter mais dificuldade de ter 14, mas a ideia é que qualquer adolescente ali de 13 a 18 anos possa participar.
Então, quanto mais pessoas tiver, no mínimo 14, para executar essas turmas. Então, a gente vai ter que fazer alguns arranjos aí em algumas regiões, em algumas a gente sabe, até pela quantidade de adolescentes que a gente tem, não consegue ter 14, né? Mas a maioria consegue fazer e a gente vai verificar a sua disponibilidade. Então, assim, a gente vai estar conversando com vocês, alinhando com cada região para quando que acontece esse calendário, tá? Então, a gente está verificando a disponibilidade dos consultores e a disponibilidade dos adolescentes. Daí, eu vou solicitar que vocês me passem, né, por e-mail, qual o melhor dia. Eu vou mandar uma solicitação para vocês e dizer para vocês assim, qual o melhor dia na semana para os adolescentes da região de vocês? Ah, é sábado? É um dia à noite? É um dia de manhã? É um dia à tarde? Vocês vão me sinalizar, tá bom? Então, essa é a proposta aí. Acredito que semana que vem já sai essa orientação ali pelo o Michael ali, que está cuidando dessa parte do Sebrae. O Michael trabalha também na G9, tá? Dentro também dessas articulações, a gente tem a questão da captação de recursos, com o FIA, né? E com o PRONA. A gente sabe que com o FIA, a gente já está aí com uma atividade, depois ele vai vir a desmembrar cada ação dessa. E a gente também vem aí com vida saudável, que é odontologia, esporte, nutrição, educação sexual e formação de libras para cuidadores. Para isso, para a nutrição, a gente pensou também em algumas regiões. Aqui a gente fez a seleção por conta da quantidade de profissionais que a gente tem dentro dos serviços de acolhimento. O TJ mandou para mim uma lista com todos os serviços de acolhimento e o número de profissionais que tem lá dentro. Então, a ideia é que a gente trabalhe com a equipe daquela casa. A Fernanda ficou de ligar para cada região dessa também. A gente acaba sempre concentrando, né, Vale do Itajaí, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Norte, pela quantidade de profissionais que tinham nessa região e a quantidade de serviços de acolhimento. Por isso que tem regiões que acabam sendo sempre a mesma, né? Mas aqui entra Centro-Norte, Sudeste, Sul. Então, assim, a ideia é que a gente trabalhe com uma orientação de higiene de alimentos. Então, eles têm uma atividade lá lúdica, onde a gente vai ensinar os profissionais a fazerem isso com os adolescentes depois, com as crianças da casa, que é aquela técnica de glitter, para mostrar como que é. Tu acaba de botar glitter, vai lá, lava a mão e ainda aparece, quer dizer que a higiene ainda não foi completa. Então, eles vão fazer uma atividade nesse sentido. Eles vão fazer oficina de culinária, aproveitamento de alimentos, para esses serviços. Eles vão falar também da questão de planejamento, a organização e o pré-preparo desses alimentos. Então, são as nutricionistas do SESI que vão trabalhar. Aqui a gente já alinhou com a área de negócio, ali da questão da saúde, né? E também isso aqui vai ter um custo e a gente, né, tá negociando para a gente assumir esse custo todo por aqui, né? O público são os manipuladores de alimentos dos centros de acolhimento, programa, na verdade é serviço de acolhimento, né? Isso aqui é uma atividade que vai ser legal e só vai agregar, porque a ideia é que a gente faça para o ano que vem, em todos os serviços mesmos, nos 130 serviços de acolhimento que a gente tem aí no estado. Outro item que a gente vai trabalhar, mas esse é para esse ano, tá? É a questão da educação sexual, onde a gente alinhou muito bem ali com a CM. Agora eles estão fazendo a seleção dos profissionais que vão atuar. A gente vai trabalhar com aqueles médicos residentes, até para a gente não repetir a experiência que a gente teve, né? A gente teve uma experiência bem negativa e a gente quer melhorar. Nessa atividade aqui, a gente vai estar trabalhando com a questão das doenças sexualmente transmissíveis, pelas as relações homoafetivas, os tipos de cuidados que eles têm que ter, os cuidados com a saúde, toda essa questão de o que está aí disponível, questão de como se cuidar. Acho que vou ter que ir lá buscar uma água, que eu estou ficando sem voz, tá? Só um minutinho, tá? Senão eu vou ficar sem
Desculpa aí, pessoal, mas estava começando a ficar meio bem irritante a minha garganta aqui, que estava... Só dar mais uma olhadinha se não tem mais ninguém. Então, assim, aqui nessa questão da educação sexual, então, assim, ela vem agregar já um pedido, né? A gente tinha isso com o trabalho do SESI, a gente teve que tirar, e como foi descontinuado aquelas atividades, a gente acabou conseguindo um parceiro para trabalhar isso. A gente conversou bastante do perfil desse médico que vai fazer essa fala, que ele consiga realmente atingir os adolescentes, que não vem com nada técnico, né? Que ele faça realmente atividade prática, mostre como colocar uma camisinha, como, sabe, trazer objetos, tudo que os alunos, que os meninos consigam realmente visualizar. E aqui o público, como eles vão nos serviços de acolhimento, então vai ter regiões que vai receber 3, 4 profissionais lá para fazer essa atividade. Isso aqui é uma atividade que é o TJ junto com a ACM desenvolvendo. Então, assim, a gente vai saber ali resultados, mas a gente nem precisa acompanhar aqui. Então, quem vai fazer tudo, a gente deixou bem claro, ó, isso aqui é Tribunal de Justiça com parceiro Associação dos Médicos, né? Então, como é a Associação Catarinense de Medicina que vai executar, então eles vão alinhar, ela vai passar, a Fernanda vai passar para cada serviço de acolhimento quem são os médicos e eles vão desenvolver e vão fazer essa atividade. Então, aqui a gente acaba não se envolvendo, tá bom? Mas vai acontecer. Então, isso a gente vai falar para eles no Hangout na semana que vem. Então, é só para vocês saberem que essa atividade vai ser executada, é por meio da nossa articulação, ali com a parceria, e eles vão executar. Então, não vai gerar nem nada de custo para ninguém, né? E como eles vão em loco, vai facilitar aí que eles tenham bastante público trabalhando esse tema. E essas aqui são as regiões, na verdade, são as cidades que a CM tem profissionais que possam lá desenvolver atividade, tá? Vocês vão ver que tem cidades que não tem. Então, por enquanto, eles só conseguem atuar nessas cidades aqui. Então, a gente, como é a abrangência da associação, a gente levou em conta. Nas demais regiões, a gente pode até pensar, e se vocês tiverem algum outro parceiro que possa articular aí para executar atividades nesse sentido, passem para a gente, principalmente as cidades que não foram contempladas. Tá bom? Outro item que a gente também está negociando é uma parceria com o esporte. E aí vem uma parceria grande, a gente teve reunião com a Fundação Catarinense de Basquete e com o Grupo Guarani. Aqui, esse Grupo Guarani, assim, ele vem com uma atividade bem legal, assim, onde ele traz o esporte adaptando o ambiente que eles estão inseridos. Então, se ele tem um determinado espaço que é pequeno, ele vai lá e verificar, de repente aqui dá de pintar como é que chama? Uma tabela de basquete, aqui dá de pintar uma rede para jogar vôlei na parede, sabe? Coisas assim bem... fazer um ping-pong. Então, assim, ele tem vários kits já esportivos que ele pode colocar em cada serviço de acolhimento. Então, para fazer isso, ele precisa de recursos. Isso aqui dentro lá dos projetos da captação do FII, a gente vai tentar equipar as casas nesse sentido. Então, assim, isso aqui é uma parceria, provavelmente isso aqui é para o ano que vem e para o outro ainda, que é um projeto mais robusto, né? E a Fundação Catarinense de Basquete, ela trabalha na criação de criar espaços para a prática de atividade esportiva, principalmente no basquete, né? Então, assim, ela vem ajudar nessa parceria para captar recurso, ajudar na captação de recurso para dar conta dessa outra atividade, e a outra é a ampliação do basquete nas regiões, né? Então, ela está ampliando, é muito provável que a gente seja um dos projetos sociais que seja contemplado lá pela Trimania, né? É muito provável que os serviços de acolhimento vão ser beneficiados como um projeto social em cada região. Então,
A gente está aí com um consultor que está fazendo o levantamento, quais serviços de acolhimento que já, de repente, se candidataram para algum projeto no FIA. É o primeiro passo. A partir do momento que ele já tiver esse levantamento, a gente passou onde está o serviço de acolhimento por região. Nós vamos sentar com o Tribunal de Justiça, verificar qual o projeto que a gente poderia realmente ampliar dentro do esporte para esses serviços. Então, isso ainda vai ser escrito, então isso aqui é uma parceria que começa a conclusão de estudo em outubro, então eles já estão trabalhando, né? O consultor está verificando aí quem já tem cadastro no FIA, aqueles que não têm, a gente vai orientar como fazer esse cadastro, então, assim, isso é uma parceria que vai ser puxada aqui pela Fiesc e pelo TJ, junto com esses parceiros, então, assim, é muito provável que aconteça a elaboração de projeto, aprovação, para que ele seja executado ali, provavelmente, segundo semestre de 2020 a 2021, tá? E é para todas as crianças, né? Outro item que a gente está negociando aqui, que é a área de saúde, daí isso aqui requer recurso e só validação da presidência. A gente fez um levantamento de verificar onde tinha ociosidade no atendimento odontológico. E daí foi selecionada 3 regiões, na verdade 4 regiões, né? Alto Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Oeste e Vale do Itajaí Mirim. Essas são as 4 regiões onde provavelmente o piloto esse ano vai acontecer. Então, o presidente dando ok aqui nessa validação, isso a gente já começa a executar. É o pacote básico de odontologia, de serviços de limpeza, de manutenção, às vezes tem algum procedimento ali de troca, de obturação, essas coisas assim básicas, para que ocorra para todas as crianças e adolescentes de cada serviço de acolhimento. Então, assim, isso aqui vai ser uma coisa que vai agregar legal, que vai acontecer, mas tudo depende ali da aprovação, é provavelmente que já sai esse piloto esse ano. A partir do momento ele dando ok, a gente também orienta de que forma vai acontecer. Isso aqui vai ser mais no sentido de passar para vocês, ó, vai ter esses atendimentos, a gente vai passar onde tem os serviços odontológicos em cada região, o serviço vai lá, se apresenta, né, vai ter uma cartinha ali de apresentação, se apresenta lá no SESI Odonto e faz o atendimento. A gente não quer burocratizar muito esse processo, para que eles tenham essa autonomia de ir onde os nossos serviços estão dispostos, né. Na questão de captação de recursos, a gente já tem um grupo trabalhando com isso, tá? Onde aqui na DR a Silvia que está tocando, junto com esse nosso consultor do FIA. A ideia é um projeto de elaboração para uma equipe multidisciplinar com apoio técnico aqui do Fundo Social da Fiesc. O escopo do projeto foi definido a partir da necessidade apresentada pela coordenação do PJ. Então, numa reunião com o Tribunal de Justiça, do pessoal do FIA, do pessoal do TJ, a gente vai atender, né, dentro desse projeto, a ideia é atender a psicólogos e assistentes sociais que respondem pelo planejamento dos atendimentos e encaminhamentos dos acolhidos. Então, se a gente sabe que tem casos que já tem psicólogo, que já tem assistente social. Então, assim, nessas casas, a gente vai verificar qual é a real necessidade, vão estar trabalhando e fazendo uma capacitação desse pessoal. Então, o prazo de conclusão do estudo é dezembro de 2019, daí a gente vai montar esse projeto e vai fazer a apresentação para a captação de recursos. Agora eu vou deixar a nossa amiga Elisângela falar um pouquinho, que lembra como eu falei? Parar de compartilhar. Agora eu vou deixar... Tá tudo certo aqui. Quando tu vem para cá para te aparecer, Elisângela. A Elisângela vai falar daquela parte da iniciação profissional que eu falei para vocês, dessa nossa ampliação, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estamos na correria aí em função do orçamento de 2020 e 2021, né? Mas consegui fugir um pouquinho lá do Hangout da unidade para vir conversar com vocês. Bom, dentro dessa reformulação aí do programa Novos Caminhos,
conforme foi andando o primeiro semestre de 2019, a gente percebeu essa necessidade de melhoria, de ampliação do portfólio previsto para o atendimento a esses jovens, né? Então, no modelo original, nós estávamos concentrando a primeira etapa para aqueles cursos de iniciação profissional extremamente rápidos, né, que eram para despertar o interesse de alguma determinada área, e para os estudantes da segunda etapa, o nosso foco era especialmente cursos de aprendizagem, de qualificação e de aperfeiçoamento profissional. Porém, como nós temos dentro da iniciação profissional, a gente tem diversos cursos, né, surgiu essa necessidade de algumas regionais aí nos apontaram essa necessidade de a gente ampliar esse portfólio. E aí, em função disso, a gente fez uma reanálise de portfólio e entendemos que sim, faz sentido a gente deixar todo o portfólio disponível para oferta aos jovens aí do programa Novos Caminhos. Então, nesse contexto, o que a gente tem agora? A primeira etapa permanece, aqueles cursos específicos das áreas de ocupação, né, de iniciação profissional, e para a segunda etapa, além da qualificação, do aperfeiçoamento, também estarão contemplados os cursos de iniciação profissional. E aí, nesse caso, aplicam-se que cursos? Quaisquer dos cursos de curta duração que estão abertos na regional, né? Então, como que vai funcionar, como que deve funcionar esse fluxo, né? Então, sempre o coordenador ou interlocutor de mercado da regional vai estar repassando para vocês a agenda de cursos que estão com vagas em aberto para que vocês possam divulgar aí para a Casa de Acolhimento, para o TJ, né? Para que possam, então, indicar esses jovens a participar desses cursos, né? Uma ressalva que eu faço é que a gente só garante a entrada desse jovem se a turma fechar. Ou seja, vamos dar um exemplo prático aqui, né? Então, eu estou com uma turma lá de eletricista, o processo seletivo está aberto, então eu estou fazendo inscrição com os alunos da comunidade. Esse curso tem 25 vagas em aberto. E vai começar na semana que vem e eu só tenho 5 inscritos. A probabilidade desse curso fechar, ela é muito pequena, né? Se eu tenho 25 vagas nesta semana e o curso começa semana que vem e só tenho 5 inscritos, faltam 20 vagas. Então, a gente corre um risco dessa turma ser prorrogada ou ser cancelada, né? Então, uma vez que a gente não tem um número mínimo de alunos para iniciar uma turma, no nosso entendimento, a gente vai cancelar essa turma, né? E, por consequência, esse jovem pode estar escolhendo um próximo curso, né? Então, o que eu tenho conversado com as regionais, e vocês, enquanto interlocutoras do programa, também podem me apoiar, nos apoiar nisso, né? Ao receber essa listagem aí das unidades, confirmar com as unidades, olha, esses 10 cursos aqui que você encaminhou para a minha regional, são cursos que a gente vai conseguir começar? São turmas que já estão confirmadas? Porque a equipe da regional vai conseguir dizer para vocês, não, dessas 10 turmas, do curso 1 ao 5, com certeza a gente vai começar, as turmas já estão confirmadas. A partir do 5º, eu não sei, vai depender de um esforço de mercado, né? Porque aí a gente garante uma matrícula efetiva desse jovem, né? Senão, o que pode acontecer? O jovem vai lá, se inscreve para o curso de eletricista, a turma é cancelada. Aí a gente tem que inscrever ele num outro curso. Aí escreve lá no metal mecânica, no torneiro, a turma é cancelada. Aí sai esse jovem de novo, vou escrever para informática. Aí vai lá, a turma cancelada. Então fica ruim, né? Fica ruim pra gente, fica ruim pro TJ, fica ruim pra Casa de Acolhimento, para todo mundo. E principalmente pro jovem, né? Porque ele passa a ficar frustrado, né? Então todo curso que ele quer, cancela. Então, esse alinhamento, esse contato, assim, entre o interlocutor dos Novos Caminhos com a equipe da regional, seja o coordenador, seja o pedagógico, seja a equipe de mercado, né, a pessoa que faz esse repasse de informação para vocês, é fundamental que seja o mais estreito possível, né, para que a gente possa garantir mesmo que esse jovem seja matriculado em um curso que vai iniciar, né, para que eu não tenho um esforço de faça matrícula, cancela matrícula, faça matrícula, cancela matrícula, né? Fica aquele ping-pong e aquele jovem daqui a pouco fica frustrado e a gente não consegue fazer o atendimento dele. Então,
foi justamente por isso que a gente incluiu os cursos de iniciação profissional, para ter uma amplitude de portfólio para divulgar para esses jovens, né? E entendendo também que a iniciação são cursos mais rápidos, normalmente de 20, 30, 40 horas, aí esse jovem também acaba se interessando mais porque é algo prático, né? Coisa de máximo 2 meses já encerra este curso, tá? Então, esse é o que a gente previu aí de mudança para agora, para esse Oi, eu tenho uma pergunta, com relação aos pré-requisitos, segue a mesma como se fosse alguém da comunidade, então, o pré-requisito é ensino fundamental completo, tem que ter o ensino fundamental completo, o pré-requisito é conhecimento básico em tal coisa comprovado, tem que ter esse pré-requisito, igual para a comunidade. Isso. O que a gente tem que observar é o pré-requisito obrigatório, né? Lá no pré-requisito obrigatório diz, tem que ter 14 anos. Então, tem que ter 14 anos. Lá no pré-requisito obrigatório diz, precisa ter concluído o ensino fundamental 2, que é o 9º ano, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que cumprir esse requisito. Se ele está como pré-requisito obrigatório, sim, precisamos cumprir. Mas está lá como pré-requisito recomendável conhecimentos de informática. É recomendável, né? Então, a regra é, segue-se o mesmo a documentação, né? O pré-requisito, ele precisa ser exigido tanto para o estudante da comunidade, quanto para o estudante dos novos caminhos. Em linhas gerais, dentro dos produtos de curta duração, são poucos os cursos que tem pré-requisito obrigatório. Normalmente é mais comum na própria qualificação, acima de 160 horas, do que propriamente na iniciação, tá? Mas, via de regra, essa orientação. Então, sempre observar o pré-requisito obrigatório. Se ele é obrigatório, é obrigatório. Ele bloqueia a matrícula, a gente não consegue inserir esse jovem. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque tem pouquíssimos cursos, mas alguns cursos têm requisito de idade, tá? Alguns cursos da área da construção civil, se eu não me engano, pedreiro ou mestre de obras, alguma coisa nesse sentido, que tem curso de idade. Então, lá diz assim, tem que ter no mínimo 16 anos, 17 anos. Mas são raros, tá? A grande maioria, a idade mínima é 14, tá? Então, mas por isso que é importante sempre observar, quando recebe essa informação da unidade, o nome do curso, a carga horária do curso, né? O período de execução e ali o pré-requisito obrigatório. Se tiver um pré-requisito de idade, vai constar dentro desse campo de pré-requisito obrigatório, né? Então, em resumo, é isso, né? E aí, para a matrícula desse estudante, né? Então, para a matrícula é o mesmo fluxo. Então, vai entregar lá o RG, o CPF do estudante, né? O responsável lá pela casa de acolhimento assina esse contrato, né, da execução dos novos caminhos. É um contrato feito com valor zerado, né? Então, é uma matrícula gratuita, né? Então, vai ter lá a Elisângela de Abreu, é jovem, participa do programa Novos Caminhos. O contrato dela lá vai sair com o curso de eletricista, valor zero. A pessoa lá da casa de acolhimento vai fazer a assinatura desse contrato, uma vez que esta pessoa é responsável legal por aqueles jovens enquanto estão dentro da casa de acolhimento, tá? Ou ele só ressaltando, né, porque teve algumas unidades que perguntaram assim, é o interlocutor que leva a documentação? Não, não é o interlocutor, é o serviço de acolhimento que vai lá fazer a sua matrícula em cada regional nossa. Isso. Então, aquele fluxo de mandar para a DR, para autorizar vagas, isso tudo permanece, né? Então, quando vai o ok da Rosana aqui, a vaga liberada, é legal já informar o Senai, assim, vamos supor, lá na Regional X tem a Ana lá. Então, a Ana tem a responsabilidade de sempre informar vocês quais vagas estão em aberto. Então, recebi que a Elisângela foi aprovada na vaga, já manda e-mailzinho para a unidade. Olha, Ana, conforme conversamos, né, segue a autorização da Elisângela para o curso de eletricista. Ponto. Quando essa pessoa do TJ ou da casa de acolhimento, né, chegar lá na unidade, a pessoa do atendimento já vai ter essa informação. Olha, a Elisângela, ela é do programa Novos Caminhos, vai fazer a matrícula gratuita, né? Então, o fluxo é mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Então, o que a gente fez agora para esse ciclo foi somente uma ampliação de portfólio. Todas as outras regras permanecem conforme o manual, né, Ru? Sim, a gente vai estar melhorando, atualizando o manual para que a gente possa
falar dessa questão da iniciação, mas ela já está valendo, né? Então, assim, as unidades, a gente tem ali Chapecó, que já começou a ofertar, teve mais uma unidade, acho que foi Itajaí, que me perguntou também, a gente já disse, pode ofertar. Então, assim, à medida que vocês receberem essa demanda, já passem para a gente por e-mail a solicitação de autorização e a gente já... O importante agora é que vocês peçam o calendário também desses outros cursos para o pessoal de mercado ali, né? Para aqueles que já passam para vocês o calendário. Continua o nosso fluxo, do nosso cronograma mensal, né? Todo final do mês a gente passa o calendário do próximo mês. Vai ter região que é 2 em 2 meses, então, assim, não importa. O importante é que tenha essa ampliação, porque, assim, ó, isso foi um ganho bem legal, porque a gente não podia executar nessas iniciações, porque a gente trabalhava com a gratuidade regimental, né? E como não é mais gratuidade regimental, e sim contrato zerado, né? A gente conseguiu trabalhar agora com essa ampliação, e vai ser muito, a gente vai ganhar bastante, tá? E vai ampliar. Dificilmente a gente vai dizer não para uma vaga, né? Porque agora cabe para todo o portfólio, né? Antes a gente tinha uma restrição de portfólio. Agora, dificilmente a gente vai dizer não, essa vaga não dá, né? Sendo curso de curta duração, vai ser só uma questão de formalização, ok, da vaga, né? Porque estando dentro do portfólio, a gente vai conseguir liberar o atendimento aí para vocês. Acho que é isso, Elis. Certo? Tá. Então tá bom, gente. Obrigada, tá? E qualquer dúvida estamos à disposição, né? A rua é o contato de vocês, mas a gente sempre está alinhando, né? E qualquer descompasso, se precisar fazer algum alinhamento específico em alguma regional, a gente pode fazer um movimento de um hangout exclusivo para o regional, né? A gente já fez com algumas e foi bem produtivo, né? A gente envolveu a equipe do negócio, a equipe da responsabilidade social, todo mundo discutindo junto, né? Então, se alguma regional sentir essa necessidade, conte conosco que estamos aqui. Tá bom? Tá bom? Obrigada, então, tô gente. liberando a Elis, tá? Gente, vamos continuar aqui. Obrigada, Thaís. Deixa eu ver se tem mais alguém ali. Deixa eu só ver se tem alguém aqui para liberar antes de... Tchau. Tchau, obrigada. Eu acho que tá tudo certo. Acho que não tem ninguém para eu aprovar. Eu não estou enxergando. Tá, então vou compartilhar, continuar compartilhando. Ficou claro para vocês essa parte? A gente depois vai falar. Rosana? Oi. Deixa eu só ver, só para confirmar, para ver se o que eu entendi é isso. A partir de agora, tá valendo, então? A partir de agora eu já posso solicitar a agenda. Isso. E já convidar os jovens? Eu te Sim. pergunto porque nesse sábado, dia 31, vai ser a nossa confraternização e nosso workshop de postura profissional. Então, eu já vou aproveitar para apresentar o calendário e convidá-los para os cursos abertos. Ah, que bom, pode fazer isso. Tá valendo já, né? Isso vale para todo mundo já, tá? Todo mundo que está me mandando e-mail solicitando vaga, a gente já está liberando, tá? O que, principalmente nas regiões que a gente tinha feito a orientação que não podia, né? Ali Rio do Sul, que a gente estava com várias solicitações, já pode agora divulgar, tá? O pessoal aí de Rio do Sul, o pessoal de Joaçaba, a gente teve um monte de questão ali, porque a gente não poderia liberar a iniciação, agora podendo... A gente retoma todas aquelas negociações que a gente tinha, que eles queriam fazer a iniciação e a gente não tinha autorizado, até porque era regimental. A gente fez consulta ao nosso departamento nacional, a gente trabalhou ali com a equipe da GO e daí conseguimos achar uma estratégia para que a gente pudesse ampliar. Então, assim, o TJ ficou bem feliz com essa ampliação, porque, assim, se vocês abrirem o site de cada região, tem um monte de curso, daí tudo que tiver... Isso vocês podem abrir nas reuniões, na próxima reunião de vocês podem abrir o site de cada região. Sabe o site de cursos ali do Senai? Vocês abrem dentro do site que é aberto, né? O site da Fiesc. Vai lá, Fiesc, tem SESI, Senai, clica em Senai, daí vai em cursos, tu seleciona uma região, daí tipo assim, a região sudeste. Tu vai ali, mostra todos os cursos que estão ali abertos com valores, quer dizer que são os cursos abertos. Aqueles cursos que não estão com valores, quer dizer que eles não estão disponíveis ainda, mas a pessoa pode solicitar, interesse, quando abrir, eles avisam, né? Então, assim, existe ali uma estratégia. Vocês, no próximo reunião que vocês tiverem, mostrem esse site para eles, né? Acho que vale a pena. O TJ vai fazer isso também com eles, a gente vai falar sobre isso na próxima reunião ali do dia 10, né?
Tem alguma coisa aqui falando? Rosana, então, só 2 perguntas ainda. Existe alguma limitação? O adolescente pode fazer até 2 cursos esse ano, ou, sei lá, quantos ele quiser, quantos ele puder esse ano? Sim, sim. Quantos E aí quiserem. ele entra numa turma, não é mais uma turma dele, específica do Não, programa, é uma é turma mista, uma né? comunidade, isso mesmo. Correndo o risco de repente, aquela turma não fechar. Ok, entendido. Obrigada, tá? Obrigada também. Rosana, Kátia Oi. de Blumenau. Boa Fala, tarde. Kátia. Boa tarde. Rosana, aqui é uma dúvida. Com relação, a gente sempre mandava aquele e-mail para ti, né? Pedindo autorização quanto à gratuidade. Continua tudo igual nos cursos de 20 horas? Sim, continua, porque para a gente ter esse controle aqui, né? Porque como é um curso que está vinculado à modalidade, é a modalidade que me dá ok. Então, tudo que vocês me pedem autorização, eu encaminho para a Elisângela. Vai estar a Elisângela e a Grazi agora, né? A gente vai mandar para elas, ela me dando ok, eu retorno para vocês. A gente está mantendo esse fluxo, tá? Então, o procedimento esse não é alterado, né? Não alterado. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Mais alguém? Então, eu vou continuar aqui, compartilhar a tela. Tá compartilhado? Ô, Jussara, consegue ver a minha tela? Não aparece a tela. Não? Então tá. Então, não compartilhei certo. Então, sobre aquela primeira ampliação para alguns pilotos, era isso, né? Agora eu vou falar um pouquinho do atendimento psicológico. Alguém tem alguma dúvida ali da primeira parte? Então, eu vou continuar. Claro que, assim, a partir do momento que a gente começa a executar, que vai aparecer as dúvidas, né? O atendimento psicológico, o que está acontecendo e a gente precisa conversar agora um pouco, né? A gente sabe que teve unidade que não executou em julho, né? Esse atendimento. Vão executar agora em agosto, já estão executando. Então, assim, o cuidado da questão ali do valor teto, né? É R$200, mas lembrar que tem 20% da FESAG, né? Então, a nota tem que sair ali no valor de 160, se for pessoa física. Nos casos das notas da pessoa física, tem que ter um cuidado agora, que como eles recolhem o INSS desses profissionais, além daquelas informações que a gente já pedia, eles têm que apresentar, isso aí vocês podem pedir para eles colocar na nota, ou vocês colocam lá na planilha, que eu vou mostrar onde é que é ali a planilha, para até saberem onde que eu pego as informações. A gente precisa do número de PIS, o nome do pai e da mãe dessa profissional que está atuando, ali, da pessoa física, o endereço completo, telefone, RG, CPF, data de nascimento e local. Isso aqui são dados que foram solicitados a partir do momento, voltou todas aquelas notas que tinham pessoa física, que não tinha essas informações, voltaram, eu tive que pedir para cada uma passar essas informações, daí acabou atrasando o pagamento, né? Lembrar que a FESAG disse que sempre até dia 30 paga todo mundo, então, assim, algumas que me questionaram, eu passei direto o contato da FESAG, tá? O telefone ali do Pisolati. Se alguém tiver dúvida ainda, será que elas receberam, não receberam? Porque eu só vou na FESAG agora, no próximo dia 5, né? Levar as próximas notas. Então, é interessante que estejam todas aqui. Como vai ser um volume muito maior, porque pelo que eu vi, tem muito mais gente agora executando, né? Acredito que as 16 regiões vão me mandar nota. Então, tenham esse cuidado aí de ter essas informações. Os dados da FESAG na nota tem que estar correto. A gente teve aí algumas regiões que o nome da FESAG estava errado, daí é tudo coisas que atrasa, né? Lembrar que se for boleto bancário, é mais fácil, né? Mas a gente só teve 2 boletos no mês passado.
Ou então é o crédito em conta, mas para o crédito em conta eu preciso desses dados bancários. E onde é que vocês vão colocar tudo isso? Ou ela coloca na nota fiscal todas essas informações e vocês colocam lá na planilha. Deixa eu mostrar para vocês onde é que é a planilha. Lembra lá do Drive? Dentro do Drive, vocês vão olhar em compartilhados comigo, né? Tem a pasta Novos Caminhos. E tem uma pasta chamada Atendimento Psicológico. Eu compartilhei com vocês, a menina do TJ também compartilhou. Tem essa primeira planilha, que é Atendimento Psicológico, né? Que é a planilha da frente, onde vocês colocam aqui todas as informações, né? Eu separei mês a mês, porque cada mês eu vou tirar esse relatório aqui que eu mando para a FESAG. Então, as de julho, eu fiz eu imprimi as notas que vocês enviaram para a gente. Então, assim, enviaram 3 notas, né? Eu peguei, aqui eu tô mostrando para vocês o Alto Uruguai e Concórdia, né? Eu peguei os 3 dados aqui, ó. Os dados dos adolescentes, o número da nota fiscal, esses dados que tem aqui do lado. O Rô, a planilha não tá aparecendo, tá? Não tá aparecendo? Não. Ah, que mal. Que mal. Eu tenho que voltar lá e compartilhar de novo. Então, peraí. A gente parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo agora, tá? Agora, Jussara. Agora sim. Tá. Então, assim, vocês, dentro lá do Drive, tem a pasta Atendimento Psicológico, né? Dentro do Atendimento Psicológico, abre essa planilha aqui. Quem participou, fez atendimento Novos Caminhos em julho, atendimento psicológico, já mexeu na planilha. Quem não mexeu ainda, né, vai começar a mexer agora por conta de estar inserido aqui os adolescentes. Então, se na região fez mais atendimento, lembrar assim, se uma região eram 3 adolescentes, ela conseguiu com aquele recurso atender 4, 5, solicita ao Tribunal de Justiça ali para que eles insiram esses novos adolescentes, que eles autorizem e a gente executa o atendimento, não tem problema, tá? A ideia é que se mantenha no valor, né? Que não ultrapasse. Se eu sei que tem unidade que conseguiu consulta por R$60, então ela conseguiu ampliar mais o atendimento. Mas tem região que conseguiu por 200, então daí não tem muito o que fazer, né? Eu tô ficando sem voz de novo. Então, assim, a ideia é que essa planilha ela tem que ser preenchida. Então, assim, vocês vão preencher aqui o atendimento inicial e replica aqui em agosto, né? Porque aqui inicial ela tá por mês a mês aqui no final, ó. Deixa eu ir até aqui. Ó, agosto, daí vem aqui em cima, né? Agosto, para ir preenchendo certinho. Data, hora que ocorreu, para que a gente possa fazer essa conferência, né? Acho que vou ter que ir lá buscar mais água. Então, assim, essa é a planilha que tem que preencher e que precisa que tenha os dados bem certinhos. Porque daí eu faço aqui, daí eu copio só Alto Uruguai, daí eu vou lá, imprimo só Alto Uruguai, coloco na frente da nota e entrego para a FESAG com essas notas, eu confuso. Tudo que vocês mandaram, eu coloquei dentro dessa pasta, tá? Tá aparecendo as pastas também? Sim, tá aparecendo. Tá. Daí eu coloquei assim, ó, notas fiscais. Eu coloco tudo aqui dentro, ó, por região. Essas aqui são as regiões que aconteceram em julho. Então, vamos pegar tipo aqui Sudeste, ó. Eu salvei a nota fiscal que chegou aqui. Ela veio física, né? Eu escaneei aqui e coloquei. E esse é o relatório que foi para a FESAG, ó. Nome do psicólogo, os dados certinhos, nome da nota fiscal, quando ocorreu cada atendimento.
Esse é o espelho que eu mandei. E aqui eu também coloquei os dados da conta da pessoa. Quando for pessoa física, eu vou ter que colocar também agora os dados ali de pai, mãe, coisas assim do psicólogo, né? Ô, Rô, isso que eu queria te perguntar. Esses dados, toma mais uma água que tu vai ficar sem voz. Os dados é só para pessoa física, pessoa jurídica não precisa, né? Os dados pessoais. Daí tem que ter os dados da pessoa jurídica ali na nota, né? Tem que ter conta, essas coisas tem que ter, né? Não, certo. Beleza. O jurídico é só para essa questão do recolhimento do INSS. Ok. Ficou claro para todo mundo onde é que está essa planilha, gente? Que isso é muito importante que vocês saibam, tá? Porque, assim, o que eu fiz? Eu liguei uma por uma que... estava com dúvida na atividade ali, eu liguei uma por uma. E a minha preocupação é que eu vou estar fora 2, 3 e 4 lá em Jaraguá e vou trabalhar com isso no dia 5. Então, eu preciso que as informações estejam ali para a gente poder deixar tudo preparado para a FESAG, tá? Tá. Outra dúvida que me ocorreu agora, Rô. Na nota fiscal, apareceu o número de sessões, precisa aparecer o nome das pessoas que foram atendidas? É bom que apareça, tá? Tem psicólogo que já colocou, tá? O nome atendi João, Maria, José. Ok. 2, daí botou lá 8 atendimentos, né? Daí já... Sim. Ok. Uhum. Tá? Pode... O mais completo possível, tá? Tá, certo. Então, planilha FESAG é isso aqui. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Será que eu consigo fazer? Eu acho que eu tenho que ir assim. Eu também estou aprendendo a trabalhar com isso aqui, tá? Então, assim... tem que, acho que, compartilhar de novo. Vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Então, o atendimento psicológico é isso, tá? O importante é estar aqui as notas, assim, teve uma unidade que eu já estava com todas as notas aqui, a pessoa nem estava lá e recebeu um aviso do TJ, tô aqui no Senai para entregar uma nota. Essa nota não foi paga. Só vai ser paga as notas que chegarem aqui para mim ou vir por e-mail, as notas eletrônicas. Assim, foi... emitido nota eletrônica, me manda ali o link e eu acesso, não tem problema. Ou vocês acessam e me encaminham, né, PDF, isso não tem problema nenhum. Mas aquelas notas físicas não pode ser escaneada e me mandar. Ela tem que vir a original, porque é pela original que a FESAG paga, tá? Então, tenham esse cuidado. Então, aquelas que chegaram, tem umas que chegaram em cima do laço, eu ia entregar dia 5, não pude entregar dia 5, porque acabaram chegando aqui pelo malote no final da tarde, daí, isso que eu monitorando ali quando chegava, né? Teve uma que chegou dia 6, a gente entregou tudo dia 6 à tarde, as notas para a FESAG. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado aí de prazo, e assim, aí, ter ciência, né? Que tem até o dia 30 do outro mês. Depois eu vou passar por WhatsApp para vocês o telefone do Pisolati, que é da FESAG, que é o que faz os pagamentos. Se alguém tiver dúvida assim, se recebeu ou não recebeu, pode passar lá para a psicóloga, tirar direto, perguntar para ele se foi pago ou não, porque fica difícil para a gente administrar isso também, né? E a gente ficar ligando, né? Tipo, eu ligar para a FESAG, perguntando, foi feito o pagamento de João, José, daí passo para vocês passam para a psicóloga, daí dá um rolo, né? Então, assim, de repente já dá de passar direto e perguntar, só foi efetuado o pagamento, não foi? Só que, assim, a gente sempre lembra que sempre até o dia 30 do próximo mês, né? Então, tenham só esse cuidado. Outro item importante que eu sei que já está extrapolando a hora de vocês, né? É a questão dos nossos números, né? Eu fechei julho. Tá aparecendo? Tá, né, Jussara? Certo, tá aparecendo. Tá, aqui parece... Deixa eu minimizar. Tá. Então, assim, os nossos números, né? Vocês vão ver que abaixou o número de adolescentes. Isso aqui tudo das planilhas. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente chega nesses números todos aqui. Só me dá um ok, Jussara, se está aparecendo uma planilha em... Não, não vai aparecer. Tá no PowerPoint. Tá no PowerPoint?
Tá. Assim, eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar de novo para abrir o Excel. O que que eu faço, tá, gente? Agora eu estou contando com a ajuda da Márcia. A Marcinha aqui é uma menina que é PCD, né? Ela é deficiente auditiva e está me ajudando agora nos indicadores. E daí o que acontece? A gente baixa todas as planilhas ó, de região. Sabe aquela planilha que vocês têm lá no Drive? Lá no Drive compartilhado pelo TJ? É essa planilha aqui. É a mesma que tem lá. A gente baixa as planilhas de todas as regiões, ó. Tem todas as regiões aqui. A gente consolida os dados. Então, a gente vê quem são os menores, entre 14 e 15, porque isso aqui vai tudo lá para o BI. O que acontece? Eu vou alimentar agora Júlio no BI também. Esses são os indicadores que a gente tira dessas planilhas, os currículos, aqueles que estão lá nas pastas. Essas outras informações são todas na planilha deles. Para que a gente consiga fazer isso, né? A Marcinha fez alguns filtros aqui e a gente vai trabalhando nesses filtros. Teve alguns que a gente acabou tirando, né? Dizendo assim, que algumas unidades colocam, tipo, ó, esses são os desistentes. Outras não aparece que eles são desistentes ou não. Aparece aqui no final, ó. Tem um item aqui, ó, que é importante vocês saberem, da planilha deles lá. Lá no final. Tem assim, ó. Data de desistência de novos caminhos, motivo da desistência. A gente sempre olha isso aqui, tá? Aqueles que aqui está dizendo que desistiu, a gente já tira daqui e bota lá para baixo. Todo mês a gente faz isso. Baixa a planilha e trabalha nelas dessa forma. Por isso que é importante essa informação que está correta, ou tirar quem é desistente aqui, já bota lá para baixo naquela... A gente já tinha conversado, né? E fazer e colocar aqui embaixo assim, ó. Alunos desistentes. Vamos pegar aqui no Norte e Nordeste, está bem certinho, ó. Alunos desistentes de gestão e não possuem mais contato. Eles fizeram uma lista lá embaixo, ó. Tá? Eles colocaram aqui embaixo. Tem unidade que fez em aba diferente, não tem problema fazer a aba. O importante é que estejam aptos aqui aqueles que estão realmente ok. Então, o dado dos desistentes a gente tira daqui, aquela coluna ali, dizendo que está desistente. Outro item que é importante vocês verificarem aqui sempre é a questão da empregabilidade. Ó, aqui Norte e Nordeste, ó. A gente pegou o nosso relatório de matrícula, a gente olhou todos que tinham aprendizagem, a gente colocou assim, sim, tem alguns que fazem aprendizagem sem contrato, tem alguns que fazem aprendizagem na empresa, daí a gente coloca aqui o nome da empresa, ó, uns que tem contrato, outros que tem por uma outra, né, que fazem, ó, tem aprendiz da Caixa Econômica, da Celesc, mineração, Caixa. Então, assim, a gente fez todo esse trabalho, mas a gente precisa que isso seja sempre alimentado. Nos efetivos, aqueles que já tinham o nome da empresa, a gente já botou. Quero pegar uma aqui e mostrar para vocês. Tem uma que, assim, o menino já trabalhou em 3 lugares. Eu botei as 3 lugares, as 3 empresas abriram portas. Então, né, se ele trabalhou nos 3 lugares, se ele se manteve, é outra história, né? Esse é o nosso desafio. E a gente fez isso para todas elas, tá? Ó, tô abrindo aqui Jaraguá. Fala. Um desacolhido não é um desistente, né? Não, desacolhido não é um desistente. Se vocês contêm... E o evadido? O evadido que desistiu do quê? Do curso ou do... O evadido, ele fugiu. Fugiu. E daí vocês vão colocar ele aqui para baixo. Ele é desistente, né? Ele é desistente do programa, do serviço de acolhimento. Então, assim, se eles não têm mais ninguém lá responsável por ele não está mais vinculado, ele é desistente. Tanto é que eu tenho aqui alguns egressos com família. Não tem problema.
O importante é a gente saber quem realmente está no programa, para a gente não ficar contando esses números em vão. Na parte ali da empregabilidade também, é importante que tudo que for, principalmente, gente, em relação, nosso papel, o que tiver em relação a efetivo, que é na indústria, vocês já colocam aqui, porque provavelmente é de uma mobilização nossa. Tem uma região, eu estou abrindo várias, tá? Só para vocês terem uma noção do que aparece, né? Tem uns que botaram assim, né, ó, auxiliar de produção na empresa tal. Daí a gente colocou todas as informações, né? Tudo que tinha lá dele, ó, auxiliar de produção na loja Becker, demissão em julho de 2018, quer dizer que ele ainda está lá. Daí eu tenho uns assim, ó, que só está escrito assim, ó, menor aprendiz, ó, eu tô aqui em extremo oeste, tá? Diz aqui menor aprendiz. Daí eu até botei um recadinho lá na tabela, mas menor aprendiz aonde? Eu preciso saber onde é que ele é, porque não é nosso, não é aprendiz do Senai, pelo nome dele, CPF que a gente olhou, não é. Mas ele também, ele diz que ele é menor aprendiz e ele diz que ele faz estágio numa associação. Está meio confuso. Então, a gente precisa que esses dados sejam realmente efetivos. Vocês têm que conferir ali com o pessoal do TJ daí, tá? Rosana, mas esse preenchimento é da responsabilidade do TJ, né? A parte, todas essas outras informações aqui é do TJ. Essas informações... eu acho que acho que na outra reunião que a gente teve, foi salientado, mas se você for verificar a própria outra planilha ali, que a gente teve a troca no atendimento aqui daquela menina que eu te relatei, eu já entrei em contato ainda na sexta-feira com a Ana Paula, pedi para ela atualizar os dados, porque ainda estão os dados da coordenadora do abrigo daqui, sendo que ela já voltou para a família, então tem que atualizar esses dados, e ainda não estão atualizados. Então, acho que no próximo Hangout que terá com o TJ, acho que é interessante reforçar essa questão da importância deles alimentarem, né, corretamente os dados. Tirada, colocar adolescentes, quem coloca adolescentes novos nessa planilha e quem tira é o TJ, certo? Isso. O que a gente faz aqui? A gente baixa as planilhas e tira todos que está dizendo assim que não estão mais no programa. A gente vai lá e coloca tudo lá para baixo. Mas quando tem alteração também, né, eles têm que fazer esse... Sim. Eu acho que é só uma questão, né, uma dica de reforçar, vindo talvez de cima, né, essa questão da importância de alimentar de forma correta essa planilha, né. Não, isso concordo, com certeza. Tá? Concordo. Isso assim, ó, isso sempre um gap que a gente tem, tá? Mas deixar bem claro que assim, ó, essa parte da empregabilidade a gente tem condições de preencher com os nossos dados, ok? Nós, Senai, né? Nós que temos aprendiz no Senai, a gente pode colocar aqui. A gente está colocando tudo na planilha de vocês. A gente já fez isso em todo mundo, tá? A gente pegou CPF por CPF, foi lá na planilha original e já arrumou. A gente botou todo mundo que era aprendizagem nossa, a gente já colocou. Eu estou aqui abrindo uma por uma, tá? Para que vocês tenham uma noção de que é preciso que a gente preencha. Mas só vai aparecer aqui para nós também, nos nossos relatórios de matrículas, se a gente fizer a nossa parte de colocar que ele pertence ao programa Novos Caminhos. Eu vou mostrar para ali para vocês onde é que é a tela também. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Isso aqui é os nossos indicadores, tá? É o que rege, é o que trabalho e a gente alimenta mensalmente e está lá no BI. Tá? É o que é divulgado em todas as mídias, tudo é esses dados aqui. Então, isso é uma forma. Deixa eu só abrir lá. Meu e-mail ele fechou. Eu queria era mostrar... Lá na planilha original, lembra que eu abri dentro da planilha de vocês, do que o TJ compartilhou com vocês, lá com os dados do adolescente? Eu abri uma abinha indicadores para cada uma, indicadores 2019. Vocês notaram isso? Jussara, notou que eu abri aquela aba de indicadores 2019? Sim, abri. E agora tem que colocar os dados de agosto, né? Agora, julho,
a gente está colocando em cada... A Marcinha está fazendo isso até sexta-feira para mim, tá? Colocando todos os dados de julho ali. Tá, mas quem entrou agora em agosto ainda não coloco, né? Ah, não, quem entrou em agosto, tu tem que colocar no mês de agosto. Só na outra. Isso. Tá. Mas na planilha original lá, tu já coloca, né, Jussara? Sim. Porque a gente tá com esse gap, porque assim... Deixa eu mostrar ali a planilha de novo, agora eu vou sair daqui. Aqui eu vou fechar porque não... Eu tenho que ir lá, compartilhar, descompartilhar para procurar. Parar de compartilhar, compartilhar de novo. Tá. Então, assim, para que a gente tenha sempre essa noção de... Nessa planilha aqui que eu falo consolidado, né? A gente tem todos os meses já... Eu deixei todos os meses aqui em cima, ó. Para que vocês tenham noção. Então, os dados de julho são esses aqui, eu vou compartilhar com vocês. A parte de matrículas, de indicadores de questão de empregabilidade, tudo. O diferencial agora, a gente abriu mais uma coluna, onde a gente diz quais são as matrículas do Senai, quais são as outras aprendizagens, porque eu tenho gente que está em outras aprendizagens, né? Que não seja do Senai. Ó, eu tenho unidade que tem 15 matrículas do Senai, em outras aprendizagens tem mais 10, no total tem 25 pessoas em aprendizagem lá. Pode ser que essas aprendizagens sejam do SENAC, pode ser que sejam de CIE, de Renato, essas coisas assim que a gente tem, né? Por aí. Então, assim, o importante é que a gente tenha tudo registradinho para a gente saber como é que está essa questão. E as empresas, né? Daí eu separei também as empresas, daí onde não foi informada, eu já coloquei, ó. Tipo aqui, ó. Ó, região sudeste, diz que tem 4 em estágio, mas não foi informado qual é o nome das empresas que estão fazendo estágio. Então, não está aqui, ó. Nome de empresa CLT. Lá diz que eu tenho um empregado, mas não foi informado qual é a empresa. Eu tenho outras empresas que contrataram aprendizagem. Eu só consegui pegar Ipagre e Celeste, que eu sei que tem mais, tá? Então, é nesse sentido que eu preciso que vocês olhem e deixem bem claro para nós a informação lá na planilha, porque a gente tira daquela planilha original lá, tá? Então, assim, isso é para vocês saberem, onde não está aqui, ó, está escrito não informado, é porque a pessoa não colocou lá qual é a empresa que ele fez, né? Quando não se aplica é porque realmente não teve emprego, daí não se aplica, né? Mas é importante que a gente tenha todas as informações aqui, para a gente saber quantas empresas abriram porta. Isso é um dado que é importante que o nosso presidente saiba. Então, se a gente teve 84 empresas que abriram portas esse mês de julho, né, contando de janeiro a julho. Então, assim, esses são os dados que a gente tem para hoje, né? Então, assim, a ideia é que cada vez mais a gente tem informação fiel aos dados que vocês colocarem lá, os dados que o TJ coloca lá, então assim, e assim vai. E o movimento dessa questão da empregabilidade, a gente sabe que é difícil, né? Não é fácil essa questão da empregabilidade. A gente sabe que alguns acabam, a gente indica, ele não vai, tem N outras situações, né? Tem várias situações que têm ocorrido aí, que a gente sabe que é pelo perfil desse adolescente que a gente tem também, né, que ele não tem aquele lá puxando para que ele vá e que ele cumpra as suas atividades, né, é mais cômodo às vezes para que ele fique lá no serviço, a gente tem, assim, tem N situações. Então, assim, cada região tem as suas problemáticas e a gente vai tentar sempre sanar o máximo possível essas atividades. Eu quero compartilhar com vocês ainda, ali na apresentação, mais um item só para antes de eu finalizar, tá? Isso aqui tudo eu vou passar para vocês. Tá aparecendo, Jussara? Que para mim tu é a única que aparece na tela, tá, Ju? Por isso que tá. Então, assim, ó. Quando a gente entra no SGN, lá, a secretária entra lá para matricular esse adolescente, ela vai ter um item lá, e isso lá no artigo 8851 explica, tá? Ela vai lá matricular esse aluno, daí dentro lá da matrícula, a movimentação do estudante tem assim, registro. Dentro do registro aparece assim,
participação de programa. Eu preciso que ela sinalize e entre aqui na participação de programa. Então, todos esses cursos de iniciação, eu vi que o pessoal de Chapecó não colocou, tá, pessoal de Chapecó? Pessoal da Sudeste não colocou, pessoal do Oeste, Extremo Oeste, assim, ó, todas as unidades, o que eu fiz? Eu peguei CPF por CPF e olhei. Pessoal de Rio do Sul, eu preciso que olhe lá a segunda etapa, Criciúma, pessoal da segunda etapa, da primeira etapa, tá faltando sinalizar. Então, assim, tem várias unidades aqui que eu coloquei até do ladinho lá da minha planilha, quem são os que não colocaram idade. Eu sei que aconteceu, primeira etapa ainda no final de junho, porque eu fiz esse trabalho no começo de junho, né? De olhar CPF por CPF, nessas regiões ainda vou conferir se... Vou dar mais uma conferida se o pessoal já conseguiu fazer essa parte. Porque isso aqui é no ato da matrícula. Se não é retrabalho, tu tem que voltar lá nome por nome e olhar um por um se colocou. Não vai sair no relatório de agosto esses dados de matrícula de novo. Sei que tem unidade que fez ainda cursos da primeira etapa depois daquele período e não está sinalizado. O pessoal de Joinville tem que falar com a secretaria aí para fazer essa parte, que não fizeram também, eu que fiz, porque aparece lá, se vocês olharem o nome do CPF do adolescente, está lá o registro, que foi a Rosana que sinalizou como Novos Caminhos, tá? Que a sinaliza aqui bem no final. A partir do momento que tu coloca, ó, diz assim, ó, aluno participa de algum programa, vai aparecer Novos Caminhos. Tem que sinalizar aqui, ó. Se não sinalizar, é para aluno por aluno matriculado, tá? Então, é no ato da matrícula que tem que fazer isso. Se não fizer isso na hora, esquece. Então, assim, eu preciso que vocês articulem com os interlocutores lá que fazem matrículas para sinalizar. Isso é um dado, eu já falei para o pessoal da GO também, para reforçar. A Fernanda Singh vai reforçar com os interlocutores também essa parte, porque, sim, se não aparecer aqui, não sai no relatório. Então, olha só, o esforço que vocês já fizeram de ampliar os cursos, de matricular eles, daí eles não aparecem, às vezes são uma matrícula que não aconteceu, que não aparece no relatório que ele foi matriculado para nós, né? Então, assim, isso é importante, tá? Que seja feito. Eu ainda vou pegar e vou dar mais uma conferida nos CPFs das regiões que eu vi que não tinham feito essa parte, né, de sinalizar do lado do nome do aluno. E assim que a gente descobre se tem mais aprendizagem, se não tem. Então, assim, no relatório que a gente quiser tirar de agosto, espero que a gente tenha essas outras matrículas. Então, assim, com agora a entrada na iniciação, vai ficar mais difícil ainda, né? Eu preciso que, na hora da matrícula, eles finalizem e façam essa parte. Então, isso aqui, ok. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Aqui. Então, pessoal, no mais é isso, tá? Assim, ó, contar com o apoio de vocês, a gente sabe que vai ter bastante atividade aí, algumas unidades vão estar com mais atividades por conta dos pilotos. A gente continua, né, aí com a missão da empregabilidade. A gente sabe que algumas unidades, o Senac disse que não vai fazer visita, né, a gente tem algumas regiões que são bem parceiros, tem outras regiões que disseram que não vão, né. Então, assim, eu já falei para o TJ que eles que têm que cobrar o Senac, não é a gente, né. Já fiz essa encomenda ali para eles, né, para que eles façam essa cobrança, porque, assim, cada um no seu papel, né, a gente não pode ficar fazendo o papel dos outros. O TJ tem que começar a gerir o seu programa, então, nós estamos gerenciando, nós, enquanto as etapas que a Fiesc executa. Então, tudo que cabe a gente, articulação, tudo a gente vai fazendo, mas a gente não vai mais assumir papel, tanto é que eu, aqui na DR, tenho feito esse trabalho, todos os indicadores, todos os dados oficiais que estão. A gente coloca lá no BI, mas a gente não mais assume, eu não faço mais cobrança pelo TJ aos nossos parceiros. É o TJ que faz essa cobrança. A gente não pode fazer isso, né, de cobrar, se eles são parceiros do TJ para executar o programa, eles têm que prestar conta para o TJ. Então, eu pedi para que eles encomendassem para cada parceiro, para a CM,
para a MC, para o SENAC, para a FESAG, para eles prestar conta das atividades dele. O Ministério Público, para que a gente não tenha mais essa reuniões aqui de grupos gestores, onde a gente parece que é só a gente que está fazendo, né? Então, assim, nós sempre vamos apresentar nossos dados oficiais, e esses são os nossos dados. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Eu tenho uma observação ali sobre as parcerias. A gente aguarda ainda bater o martelo para divulgar, para falar na próxima reunião, para a gente não gerar expectativa, porque se o nosso presidente aprovar, mas a FEComércio, né? Todos têm que aprovar. E se o meu medo é gerar expectativa e depois a gente não poder... Não, o que a gente vai apresentar, Jussara, no próximo Hangout, é assim, ó, aquilo que já tiver efetivado. A gente vai falar dessas mudanças todas que vai ter, mas não vai dizer quem são os pilotos, tá? A gente não vai falar nada de piloto, nada, só se ele já ter dado o martelo, mas ele tá voltando da Rússia essa semana, né? Então, provavelmente para o dia 10, eu não sei se vai dar tempo de ele validar tudo, porque ele deve ter agenda com todo mundo aqui do prédio, né? Imagino. Então, não vai dar conta de validar tudo. Então, assim, a gente vai falar assim, da ampliação do programa como um todo, mas sem falar de piloto, sem falar de nada. Vamos dizer assim, que vai acontecer isso, provavelmente para 2020, né? Certo. Sobre o atendimento odontológico, eles já vinham solicitando há tempo, acho que foi assim, veio em boa hora, né? Vai ser bem bacana para eles. Sobre o atendimento psicológico, eu tenho para dizer assim, que está sendo muito bom. A própria devolutiva das casas e para aqueles que começaram a trabalhar e que eles estão colocando essas angústias do primeiro trabalho, primeiro emprego, e que está sendo bom a psicóloga trabalhar com eles sobre essas questões. E eu acho que ele veio bem na hora certa e a gente vai ter que trabalhar em cima disso, que foi bom para os adolescentes. Ah, que bom. Isso é bom, porque a gente vai precisar fazer um relato depois de como é que foi esses atendimentos, tá? Já façam, né, essa solicitação ali para a psicóloga, né, para fazer esse relatório, né, de como que está sendo esse atendimento. Eu não passei para eles nada disso, de como foi o primeiro, assim, era muito prematuro a gente dizer assim, tá sendo legal, tá sendo isso, tá sendo... Não, a gente não falou nada disso, mas eu acho que numa próxima reunião lá do grupo gestor, a gente vai apresentar, né, quantos atendimentos a gente fez e vai solicitar aí algumas impressões que vocês coletarem com os serviços de acolhimento sobre esses atendimentos, tá? A gente falar das impressões como um todo. No mais, acho que é isso, pessoal, tá? E conto com vocês ali no dia 10, para essa reunião com as equipes. Mostrem para elas essa questão da planilha, de verificar onde esse aluno, o que ele pode fazer. Articulem aí com as demais, né, com as nossas equipes ali, para a gente ter esse calendário, a gente fazer a nossa parte, né? Tá bom, agradecer e vou finalizar nosso hangout por aqui, já estou ficando sem voz. Um abraço, tá? Tudo de bom. Tome uma água e um chá. Tchau. Um abraço, gente. Tchau. Como é que se faz?